Você já parou para refletir sobre o que realmente impede você de alcançar a liberdade financeira? Muitas pessoas acham que o maior obstáculo está em não ter dinheiro suficiente para investir ou começar algo grande. A verdade, no entanto, é que o maior obstáculo que enfrentamos na construção de riqueza está dentro de nós mesmos. O que nos impede muitas vezes é a nossa mentalidade financeira. E não estou falando de pensamento positivo ou de mágica, mas de como você encara o dinheiro e as decisões que toma todos os dias. O que você pensa sobre ele e como lida com ele pode, de fato, ser o fator determinante entre o sucesso e o fracasso financeiro. Eu sei que pode ser difícil começar. Você olha ao redor e vê tantas pessoas bem-sucedidas e parece que elas nasceram com alguma vantagem, com acesso a grandes investimentos ou oportunidades. Mas a verdade é que muitas dessas pessoas começaram exatamente de onde você está agora. Talvez não com grandes investimentos, mas com uma estratégia bem definida e um compromisso com o longo prazo. Eles começaram com disciplina, com controle financeiro e com o entendimento de que, sim, é possível começar com pouco e chegar muito longe, e é justamente sobre isso que vamos falar aqui. Como construir riqueza do zero sem precisar de grandes aportes iniciais, apenas com a mentalidade certa e a prática de pequenos hábitos diários. Eu entendo que você pode estar cético, e é normal. No fundo, muitos de nós acreditamos que a única maneira de alcançar a liberdade financeira é através de uma grande oportunidade ou um golpe de sorte. Mas acredite, as pessoas que realmente constroem riqueza ao longo do tempo não esperam por oportunidades. Elas criam suas próprias oportunidades. E tudo começa com a organização financeira. Você já pensou sobre como está gerenciando o seu dinheiro? Sabia que a maioria das pessoas que alcança a liberdade financeira começa com controle de fluxo de caixa? Eu sei, parece simples demais. Mas não subestime o poder de saber para onde seu dinheiro está indo. Se você não tem controle sobre suas finanças agora, como vai ter controle sobre sua riqueza no futuro? O primeiro passo para a construção de riqueza é, sem dúvida, organizar suas finanças. Isso significa olhar para sua receita, seus gastos e entender onde você pode cortar despesas. Parece básico, mas é o primeiro passo que a maioria das pessoas negligencia. Agora, antes de achar que isso é chato ou difícil, lembre-se de que estamos falando de liberdade financeira. Estamos falando de poder escolher como viver sua vida, sem estar preso a um salário ou a dívidas constantes. E para isso, você precisa saber onde seu dinheiro está indo. Sim, é importante saber quanto você ganha, mas o mais importante é entender quanto você gasta e, mais importante ainda, como você pode economizar e investir esse dinheiro de maneira inteligente. E não, isso não significa cortar os prazeres da vida, mas sim direcionar seu dinheiro para aquilo que realmente importa a longo prazo. Se você ainda não faz isso, o que está esperando? Não precisa começar com grandes mudanças. Pode ser simples, como revisar sua conta bancária, analisar suas compras dos últimos meses e perceber onde você está gastando mais do que deveria. Esse processo de autoavaliação vai te dar um controle imenso sobre sua vida financeira e vai te dar as ferramentas necessárias para começar a poupar e investir. E falando em investir, aqui está outra chave para começar a construir sua riqueza. Investimentos inteligentes, mesmo com pouco dinheiro. Muitas pessoas pensam que, para investor, precisam de grandes quantias, mas a verdade é que você pode começar com muito pouco. Existem várias opções de investimento que são acessíveis, mesmo para quem tem um orçamento apertado. Começar a investir não significa comprar ações de empresas grandes ou investir em imóveis de luxo. Você pode começar com fundos de investimento, títulos de renda fixa ou até mesmo aplicar em fundos imobiliários, que são acessíveis e oferecem boas oportunidades de crescimento a longo prazo. Eu sei que o medo de investir é grande, ou de perder dinheiro é natural, mas se você ficar paralisado por ele, vai acabar perdendo a chance de crescer financeiramente. A boa notícia é que o investimento inteligente não precisa ser algo arriscado. Você pode começar com investimentos mais seguros, como a poupança ou LCIs, para entender como o mercado funciona e aos poucos ir aumentando a diversificação do seu portfólio. O segredo está na paciência e no tempo, pois os juros compostos vão trabalhar a seu favor. Mas para que o investimento comece a dar frutos, você precisa se disciplinar. E a disciplina, eu sei, não é fácil. Todos nós temos momentos de fraqueza, em que queremos gastar um pouco mais, em que temos a tentação de fazer compras impulsivas ou de nos endividarmos para manter um estilo de vida, mas é aqui que entra a mentalidade de riqueza. Aqueles que conseguem realmente mudar sua vida financeira têm uma característica em comum: eles focam no longo prazo. Eles fazem sacrifícios agora para colher os frutos no futuro. Eles sabem que cortar um pouco agora, investir de forma inteligente e esperar vai lhes garantir uma vida financeira confortável no futuro.
Agora, uma parte essencial desse processo é a ideia de ter um fundo de emergência. Você já ouviu falar disso? Um fundo de emergência nada mais é do que uma reserva financeira para te proteger em momentos de crise. Não importa se você está apenas começando ou se já tem um pouco mais de recursos. Criar esse fundo é uma das melhores maneiras de garantir que no futuro você não precisará recorrer a empréstimos ou cartões de crédito para cobrir imprevistos. Esse fundo não deve ser utilizado para compras do dia a dia ou luxos, mas sim para situações inesperadas, como uma emergência de saúde, uma demissão ou algo que exija um gasto não planejado. A criação de um fundo de emergência é uma das formas mais eficazes de proteger sua jornada financeira. E é um hábito que você vai levar para o resto da vida. Ter esse colchão financeiro vai permitir que você siga investindo com mais segurança, sabendo que, se algo dar errado, você tem um plano B. E esse plano B não é mais um empréstimo, não é mais um cartão de crédito. Ele é o seu próprio dinheiro que você guardou e usou de forma inteligente. Agora imagine o poder de ter esse controle. Imagine se daqui a alguns anos você olhar para trás e perceber que você começou com pouco, mas que as escolhas inteligentes que fez hoje mudaram toda a sua vida financeira. Imagine olhar para sua conta bancária e perceber que as escolhas que você fez de economizar, controlar seus gastos e investir começaram a gerar um efeito acumulativo. Não só a poupança, mas também os juros compostos, que vão transformar aquele dinheiro guardado em algo muito maior. Quando você começa com uma mentalidade financeira forte e adota essas práticas no seu dia a dia, não há limites para onde você pode chegar. E o mais importante, a mudança começa agora. Não importa o que você tenha ou o que você ganhe, você tem o poder de mudar a sua realidade financeira a partir de hoje. O primeiro passo é entender o que você tem e o que você pode fazer com o que já possui. E isso, minha amiga, é mais do que possível. Você só precisa acreditar que está no controle e tomar ação.